Você sabia que os relacionamentos amorosos podem passar por 6 fases ao longo da vida? Pois é, se você imagina que um casal vai ficar velhinho junto, pode ter certeza que esse relacionamento nunca vai ser o mesmo ao longo da vida deles. E eu vou te explicar quais são essas 6 fases e por que a maioria das pessoas não chega nem na segunda e na terceira. Vamos lá. A primeira fase dos relacionamentos amorosos é a fase da paixão, que costuma durar de 1 a 2 anos de idade do relacionamento. É aquela fase mais bebê do relacionamento, onde o casal simplesmente vive fusionado. Eles ficam próximos, eles dividem tudo, eles querem estar juntos o tempo todo. Eles dividem ideias, eles trocam emoções, conversas, eles às vezes dividem escova de dente, chiclete, tudo que eles puderem fazer para poder estar juntos, porque eles se sentem como se eles fossem uma única pessoa, estilo Romeu e Julieta. É uma aceitação incondicional a tudo que eles fazem. Tudo que a pessoa amada faz é lindo, uma maravilha. Só que o grande impasse que eles podem enfrentar, às vezes é uma dificuldade de se posicionar com algumas coisas que eles não concordam com o outro e ter um medo de magoar a outra pessoa. E aquele medo de perder a pessoa é muito forte, então normalmente traços como ciúme, possessividade, fica muito evidente nessa fase. E tudo é meio dramático, porque cada pequena movimentação da pessoa parece que tudo vai acabar. A segunda fase é a fase da conexão, que costuma acontecer entre 2, 5, 6 anos de relacionamento, quando eles efetivamente vão definir a proximidade física, às vezes morando junto, casando. Alguns casais mais, alguns casais mais cedo, outros mais tarde, mas nessa fase é a sensação de construção do lar. Essa é a fase delicada que muitos casais não sobrevivem. Aliás, a média dos relacionamentos costuma passar por uma crise de 4 anos, que eu vou falar num outro vídeo. Mas nessa segunda fase da conexão acontece isso porque o casal começa a perceber as diferenças. Se na fase da paixão eles imaginavam que eles eram a mesma pessoa, na segunda fase começa a ficar evidente alguns aspectos da diferença. E aí o casal tem que fazer mais acordos, mais negociação. E aí é que muitos não lidam com esses impasses dessa fase, que é uma certa implicância, aquela capacidade que cada um tem para poder identificar o pior do aspecto da outra pessoa. Cada coisinha que a pessoa faz, você acaba pegando no pé. E cada discussão por cada coisa que você quer, não quer, vai, não vai, é mais trabalhoso. Aí nessa fase é que existe a maior incidência de separações, como eu disse. A terceira fase do relacionamento é o de fortalecimento, que costuma acontecer entre 5 a 8 anos de relacionamento. É aquela fase onde eles começam a enfatizar de novo as semelhanças, mas sem aquela ilusão da fase da paixão, onde existe muito mais projeção das fantasias do que a realidade. Nessa fase, basicamente, o casal tem um papel de apoio fundamental, porque normalmente, como a paixão já passou e eles estão construindo a vida deles como individualmente, profissionalmente, é a fase que eles mais apoiam um ao outro em cada relação. E nessa fase, a individualidade e a sensação de casal, ela vive em harmonia. Então, normalmente, esse casal ele não fica pegando no pé um do outro quando eles têm vidas independentes. Porque o eu e o nós coexistem em harmonia. Uma fase de impasse nessa fase é que às vezes o tempo individual pode ser visto um pouco como ameaça e às vezes haver alguma disputa de poder, ou seja, a vida de um está prosperando mais do que a de outro e às vezes pode existir uma competiçãozinha, às vezes até uma inveja. Outra coisa que também pode acontecer é que às vezes a pessoa fuja da vida dela, se fechando na identidade de casal. Então esses são alguns impasses típicos dessa fase.
Na quarta fase do relacionamento é a fase do apoio mútuo, que costuma acontecer entre 8 a 12 anos de relacionamento. É aquela fase que o casal já se sente plenamente seguro do relacionamento, eles começam a colher frutos do crescimento pessoal, tem uma fase de muito mais confiança e eles veem as diferenças como coisas complementares. Um impasse que pode acontecer é achar que o outro é garantido e começar aquela fase de achar que a telepatia resolve tudo, que ele já sabe exatamente o que vai se passar na cabeça um do outro. E às vezes, por achar que o outro é tão óbvio na vida dele, pode rolar um pouco de negligência. Às vezes a separação acontece nessa fase porque eles ficam tão distantes que às vezes eles se desconectam completamente. Então, saber cuidar do casal ao mesmo tempo da individualidade é bem importante nessa quarta fase. A quinta fase é a fase do ajuste, que costuma acontecer entre 12 a 20 anos de relacionamento. Talvez você nem conheça esse tipo de situação, porque nem vivenciou. Mas essa é uma fase de adaptações às mudanças vitais na vida de uma pessoa. É a fase onde ela vai estar mais envelhecendo. Basicamente, o casal já superou muitas das fantasias que tinham a respeito de relacionamento. Existe uma aceitação verdadeira, realmente genuína, e um companheirismo profundo. Às vezes o impasse é que pode haver uma demonstração menor do que um tem de positivo na vida do outro, uma sensação às vezes de que nada está mudando muito claramente e às vezes de não compartilhar os problemas ou as vitórias porque acha que tudo já é muito óbvio e na verdade nunca é. A gente gosta de novidade, mesmo que seja novidade problemática no relacionamento, para poder criar aquele engajamento da vida a dois. E a sexta fase é a fase de renovação, que é dos 20, 25 anos em frente do relacionamento. Curiosamente, essa é uma fase em que o romantismo volta a ressurgir com muita força. O casal ele já sabe que tem uma realidade de uma vida inteira juntos. É uma coisa bonita de ver. Eles já entendem que eles já viveram muitas coisas, eles já têm memórias gigantescas, eles já têm aquelas piadinhas compartilhadas, eles já se entendem só no olhar. Coisa linda de ver quando aquilo é um relacionamento saudável. Porque os impasses podem surgir exatamente dos problemas de saúde e os problemas de envelhecimento. Então, uma realidade muito próxima desses casais é a da morte, que a qualquer momento pode bater a porta um do outro. Olha quanta coisa, quanta história pode rolar num relacionamento ao longo dos anos. 6 etapas. Nem todas as etapas elas são necessariamente lineares, elas acontecem uma após a outra. Às vezes algumas etapas se intercambiam ou simplesmente elas se sobrepõem e às vezes você não vai ter uma clareza de que fase você está. Mas normalmente os relacionamentos passam por essas etapas. É só você observar, conversar com o seu parceiro, com a sua parceira e ver em que fase vocês estão. Eu acho que vai ser bem produtivo. Compartilhar com seus amigos também vai valer a pena para você saber como eles estão lidando com a vida amorosa deles.